da Fazenda naquela época e o Mailson da Nóbrega foi ministro, se não me engano, do governo Sarney. E nós temos na linha um dos maiores especialistas em contas públicas do país, que é o Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, organismo ligado ao Senado Federal. Sempre é muito bom ouvir o Felipe Salto, tem participado do debate público assiduamente, sempre de uma forma muito construtiva, muito proativa. Felipe, bem-vindo, prazer falar contigo novamente aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Macalossi, e também a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Felipe Salto, você mesmo já foi alvo de ataque do ministro Paulo Guedes, que chegou a pedir a sua cabeça, de uma forma, aliás, bastante explícita. Agora o ministro ataca nomes reconhecidos da história econômica brasileira e me parece que ele centralizou um pouco das suas atenções ao próprio Henrique Meirelles, que foi o criador do teto de gastos. Foi durante o período do Henrique Meirelles que o teto de gastos se construiu como uma medida fiscal permanente aliada à lei de responsabilidade fiscal. E agora nós estamos vendo esse ataque ao teto de gastos, com, inclusive, declarações de que haveria o mantenimento das regras fiscais. Ou seja, as regras fiscais em vigor deixam de ter a mesma validade que tem, mas elas continuam. Portanto, o teto é o teto sem ser mais o teto, que é uma coisa esdrúxula. Eu lhe pergunto, há motivos para criticar essas três figuras? Henrique Meirelles, que deixou esse último legado importantíssimo, ele realmente não fez nada para a economia brasileira? Você que acompanha a história econômica das contas públicas, como é que vê essa situação, essa crítica? O senhor acredita que tem algo aí a mais do que apenas guerra ideológica? Afonso Celso Pastore é o maior economista do Brasil. Então, isso já diz tudo. Quer dizer, o ministro Paulo Guedes parece bastante perdido ao fazer essas críticas, porque, na verdade, ele está tendo que justificar o injustificável, o fim do teto de gastos. É isso que a proposta de emenda à Constituição número 23, no texto mais recente, propõe. Propõe alterar o teto retroativamente e propõe o calote dos precatórios. Juntas, essas medidas vão abrir um espaço no ano que vem de 94,9 bilhões de reais. E a motivação não é o auxílio social. A motivação é um gasto pulverizado, inclusive emendas de relator geral, para favorecer as questões eleitorais. Então é isso que precisa ter claro. Agora, Afonso Celso Pastore, Mailson da Nóbrega e Henrique Meirelles têm uma folha enorme de serviços prestados ao país. O Pastore foi presidente do Banco Central, o Mailson da Nóbrega foi ministro da Fazenda do governo José Sarney. Isso. E comandou uma das reformas fiscais mais importantes do país. Eu cito aqui algumas coisas: a extinção da conta de movimento entre o Banco Central e o Banco do Brasil, a organização das contas públicas, a Secretaria do Tesouro Nacional. Tudo isso aconteceu na segunda metade dos anos 80 e foi uma evolução importante para as contas públicas brasileiras. E o Meirelles tem uma credibilidade que também é indiscutível. Ele fez o teto de gastos, foi presidente do Banco Central também por um longo período, manteve a inflação sob controle. Então, são pessoas que, uma vez criticadas pelo ministro Paulo Guedes, ganham ainda mais relevância, porque a gente vai percebendo que o ministro sempre vai criticando aqueles que tentam mostrar as coisas como elas são. O mesmo foi o caso da IFE, né? Então é bom ver que nós estamos do lado dessas pessoas. Para mim, Afonso Celso Pastore é o maior economista do Brasil. O Celso Pastore, que exerceu a presidência do Banco Central lá no governo Figueiredo, ele se notabilizou no debate público brasileiro nos últimos anos por análises muito precisas de cenário, e não me parece que nenhum dos três tenha feito críticas destrutivas à gestão do Paulo Guedes. Todas elas construtivas. Henrique Meirelles, principalmente, que tem participado mais, porque até é secretário da Fazenda no estado de São Paulo, aliás, faz bom trabalho no estado de São Paulo. Mas não me parece que haja ali nenhum tipo de intenção política. O ministro parece estar descontrolado exatamente porque perdeu o comando do Ministério da Economia. Pois é, o que acontece é que nós estamos vivendo um quadro em que a taxa de juros já está aumentando significativamente para conter a inflação fora de controle. E mais do que isso, as taxas de juros precificadas pelo mercado para os próximos anos estão aumentando fortemente depois desses anúncios. A saída também dos membros da equipe do ministro Paulo Guedes, especialmente o Bruno Funchal,
é outra evidência. Então as coisas estão indo pela direção errada. E o mercado não deixa isso barato. Quer dizer, a reação é imediata. O custo vai recair sobre os mais pobres, infelizmente, porque nós vamos ter um quadro de crescimento econômico mais baixo no ano que vem. Há pessoas aí projetando já crescimento negativo, ou seja, recessão. Eu ainda não acho que esse é o caso, mas nós vamos ter um ano muito ruim, do ponto de vista do emprego, do investimento, do consumo. Por quê? Porque o cenário de risco elevado, de gastos que vão sair do controle, provavelmente, por conta do teto de gastos modificado, porque veja, esse gasto que vai ser ampliado no ano que vem não vai ser temporário. A tendência é que ele seja permanente. E mais do que isso, em 2023, a tarefa de reconstruir esse arcabouço fiscal que está sendo agora desmontado vai ser descomunal. Hoje pela manhã o Itaú reviu o número do PIB para o ano que vem, né? Uma recessão com queda de 0,5%. E também a taxa Selic aí que está sendo analisada e já precificada, inclusive pelo mercado, num patamar aí acima de 12%, né? Isso mesmo. Então isso mostra que nós estamos num quadro de piora do risco e é um quadro justificável, porque o teto de gastos era a âncora fiscal que nós tínhamos. Pode-se criticar o desenho, ele poderia ser melhorado, etc., mas o que está acontecendo agora não é isso. O que está acontecendo agora é uma mudança oportunística, tendo em vista as eleições do ano que vem, e a desculpa foi o auxílio. Mas dos 94,9 bilhões de reais, apenas 47 vão para o auxílio. Sim. Então, o que vai ser feito do resto? Né? Essa é a pergunta que não quer calar. E com relação a essa ideia de se antecipar a revisão do teto, está lá no artigo 108, aliás, uma das primeiras pessoas que lembrou isso foi o senhor, no seu Twitter. O senhor colocou lá o artigo 108, que é a regra da indexação atrelada ao IPCA. Isso, teriam uma revisão em 2026, daí provavelmente através de uma emenda constitucional, se altera o artigo 108, se antecipa, passa-se a calcular a inflação de janeiro a dezembro, daí balizando-se numa previsão, basicamente, né? O que não é positivo em termos orçamentários. Eu lhe pergunto, qual que é o efeito disso para próximos governos? Essa antecipação e essa nova avaliação da questão do teto do gastos, um novo teto do gastos com margem fiscal para gastar mais? Olha, a emenda constitucional número 95 de 2016, que é mais conhecida como regra do teto, ela previa, no artigo que você mencionou, a revisão do indexador. O teto é corrigido por um indexador no 10º ano, 2023. O que o governo está propondo agora é mudar o cálculo retroativamente. Então, o teto foi corrigido desde 2016 pela inflação acumulada em 12 meses até junho de cada ano. Então, 2017 foi o único ano que foi arbitrado um valor, que foi o primeiro ano, 7,2%. O que está se propondo agora? Nós vamos pegar o passado, aquilo que já aconteceu, e vamos recorrigir. Então, em vez de usar a inflação de junho em 12 meses, vai usar de dezembro em 12 meses. Alguém poderia perguntar, mas a inflação em dezembro é sempre maior que a de junho? Não necessariamente, mas nesse período, a inflação acumulada, se a gente pegar a correção por junho ou a correção por dezembro, a diferença é de 4 pontos percentuais. Então é isso que vai produzir uma folga em razão dessa mudança, desse truque contábil, de 47 bilhões para o ano que vem. Então isso nada tem que ver com a regra do teto, com reforma fiscal, com melhoria da regra, nada disso. É uma mudança feita sob medida para produzir o efeito que se desejava. Uma abertura de um rombo fiscal no ano que vem, uma cratera no teto de gastos. E, aliás, saiu hoje uma matéria no Estadão falando que esse desmonte do teto de gastos ele pode criar, inclusive, uma armadilha fiscal para o próximo presidente, principalmente porque você vai ter ali uma situação em que uma parte desse valor que vai ser pago aí para as famílias brasileiras, ele se esgota em dezembro do ano que vem, e daí uma vez eleito um novo presidente, ou até mesmo o próprio Bolsonaro reeleito numa disputa, ele vai já assumir com um passivo enorme. Pois é, o que está acontecendo é que essas despesas que vão ser aumentadas no ano que vem, e hoje já saiu uma medida
para poder utilizar o resto do Bolsa Família para o novo programa, vai deixar um gasto mais elevado, essas medidas vão deixar um gasto mais elevado, e depois vai ser muito difícil você voltar atrás em relação a isso. Sim. O problema não é o gasto social. O problema é que está se abrindo um espaço de quase 100 bilhões de reais e que isso não tem clareza para onde vai ser usado. Imagine você que, além do gasto social que vai ser ampliado, os outros quase 50 bilhões vão ser distribuídos em emenda, em gastos pulverizados. Aquilo que dá para fazer com pouquíssimo tempo, o que é? É uma pinguela, é um gasto emergencial que possa ser direcionado por emenda, mas nada de obra estrutural. Então são 50 bilhões de reais que vão pelo ralo. Agora, a parte do benefício social poderia ter sido feita por dentro da regra, só que isso requereria corte de outros gastos, não daria para fazer emenda de relator geral ao orçamento, teria que fazer uma série de medidas de ajuste. E não foi esse o caminho escolhido. Então, é falacioso o argumento de que não havia outro jeito. Havia sim outro jeito, é que se escolheu o jeito mais fácil. Aliás, eu lembro, Felipe, acompanhando os relatórios do IFE, as tuas próprias análises no Estadão, em entrevistas que concedeu em outros meios de comunicação, que o senhor e a sua equipe do IFE têm batido na tecla de que sim, era possível aumentar o gasto com a área social, portanto amparar os desamparados que vivem uma situação terrível, né? Nós temos visto aí cenas dantescas, pessoas se enfileirando para comer osso, pessoas disputando espaço em boleia de caminhão de lixo. Uma coisa que é realmente impressionante, terrível. Haveria, sim, recursos dentro do teto, desde que houvesse engenharia fiscal, articulação política e vontade para tanto. E não me parece que isso tenha sido operacionalizado a tempo e nem me parece que essas condições são pré-existentes. Sim, porque nós temos, por exemplo, 16 bilhões de reais em emendas individuais e de bancada para o ano que vem. Sim. Isso está na Constituição, garantido. Agora, num momento como esse, nós não poderíamos pensar, já que está se discutindo uma PEC, direcionar isso para o gasto social. Mais do que isso, tem o gasto do Fundef, que é do precatório, que está dentro do teto, e, a meu ver, fazendo a devida correção, você poderia gastar esse valor corretamente por fora. São mais de 16 bilhões. Além disso, você tem despesas discricionárias, para quem está nos ouvindo, são as despesas de custeio da máquina, e outras poderiam ser cortadas em torno de 10 bilhões. Então, é uma questão de querer fazer, e não houve esse desejo. O que houve foi uma junção de uma série de fatores e pressões que levaram a essa decisão equivocada. E ela vai custar muito caro, porque para o próximo governo, esse abacaxi ainda vai estar longe de ser descascado. O Vinícius Amaral, que é consultor legislativo do Senado Federal, ele chegou a escrever um longo fio hoje nas suas redes sociais, falando sobre a possibilidade de se alterar o teto, mas dentro de um conjunto de debates com antecipação e não no afogadilho. Discutir a forma como o teto ele se estabelece dentro das contas públicas seria algo viável com o tempo, na sua avaliação, presidente Salto? Essa deveria ser uma discussão para momentos de normalidade, não para agora. O que está se fazendo agora é uma mudança oportunística para gerar o espaço no ano que vem. Agora, discutir o arcabouço fiscal é sempre importante. Nós temos uma série de artigos acadêmicos, de papers, de estudos, do FMI, de outros, que mostram quais são as melhores regras fiscais, como melhor desenhá-las. O teto de gastos foi muito importante. Ele ajudou a reduzir o custo da dívida ao longo desses últimos 4, 5 anos. Agora, o desafio é o seguinte, é ter um arcabouço fiscal de regras do jogo que seja respeitado. Isso é o fundamental. Não dá para a gente ficar mudando a regra sempre que está na iminência de romper. Então, aconteceu isso com a meta de resultado primário lá no governo Dilma. Eles foram fazendo abatimentos contábeis, a chamada contabilidade criativa, destruíram a meta de primário. Agora o teto de gastos também destruído, e isso introjetado na Constituição. Isso é o mais grave, porque fica parecendo que o Brasil nunca descumpre regra. Isso não quer dizer nada, porque a gente muda a regra para poder cumprir. Então é como você, aos 45 do segundo tempo, contabilizar mais 2 ou 3 gols no placar para poder dizer que venceu a partida. O senhor acha que a contabilidade criativa foi substituída, então, pela contabilidade patriótica? Eu acho que nós estamos, de novo, num quadro de contabilidade criativa.
Sim. Porque essa questão do teto não deixa de ser isso. Na verdade, nós estamos subindo o teto para ele ficar mais longe das nossas cabeças e a gente poder gastar mais. É isso que está sendo feito. Então é o fim do teto, né? Há muita bateção de cabeça, né? Principalmente em relação a como se financiaria o Auxílio Brasil, renda básica, enfim, teve uma série de nomes aí que foram especulados do ano para cá, para 2021. E nunca se chegou a um consenso, muitas ideias foram articuladas, inclusive eu lembro, numa entrevista de nós conversarmos sobre ser financiado com recursos do IDEB, porque daí não estavam dentro do teto, ou seja, era furar o teto preservando o teto. Mas sempre, me parece que essa é uma tônica constante, sempre com uma forma de criar um puxadinho fiscal. O Auxílio Brasil, na verdade, é um outro problema, porque nós temos o Bolsa Família, que é um programa consagrado, reconhecido internacionalmente, tem uma série de estudos mostrando que é um bom programa. Uhum. Agora você vai no afogadilho substituir um programa que funciona por um programa que tem 9 benefícios dentro dele, tem uma série de condicionalidades que vão ter que ser verificadas, ou seja, nós estamos pondo em risco também a responsabilidade social. É impressionante o que está sendo feito, né? Isso tudo para dar um benefício adicional ao longo de 2022, nada garantido para depois disso, né? E tentar passar essa imagem então, de preocupação com o social que não existe, na verdade. Se existisse essa preocupação, o problema já teria sido endereçado há muito mais tempo. Em setembro do ano passado, o Estado de São Paulo fez uma matéria com vários especialistas e todos deram sugestões de qual seria o caminho para tratar essa questão do gasto social, respeitando regras, ou propondo mudanças que fossem sustentáveis. O governo simplesmente ignorou. Agora vem com esse improviso, porque é disso que se trata, né? Mudando a Constituição mais uma vez e pondo em risco a credibilidade, a estabilidade da economia e tudo isso, né? Que vai acabar afetando a vida do cidadão lá na ponta. E presidente, dadas as circunstâncias, com a pressão fiscal escorchante que nós estamos vendo, com esse flagrante desrespeito à âncora econômica fiscal, o efeito se visualiza, por exemplo, no preço do dólar, que está indo lá para cima, e o seu impacto na cadeia como um todo, porque uma série de itens acabam sendo balizados pelo valor do dólar, e o efeito inflacionário acaba sendo sentido pelos consumidores. O risco de fazer as coisas do modo como estão sendo feitas, na sua avaliação, vai ser pagar esse auxílio com esse auxílio tendo menos poder de compra, na sua avaliação? Você dá com uma mão e tira com outra, porque você aumenta o gasto social e a taxa de câmbio do jeito que está pressionada, o que vai acontecer? Os preços de tudo aquilo que a gente importa no Brasil vão ser afetados pelo dólar, como já estão sendo afetados. Os alimentos não só, mas também. Agora, a indústria que importa componentes para produzir e vender aqui dentro também vai repassar preço. Então, a pressão inflacionária é gigantesca. E o que o Banco Central vai poder fazer em relação a isso? E tem um artigo do Afonso Celso Pastore ontem no Estadão que é muito importante a esse respeito. Ou o Banco Central vai aumentar mais a taxa de juros para poder levar a inflação à meta no final do ano que vem, ou ele vai aumentar menos. Mas, de qualquer forma, o juro vai ter que subir. Isso vai prejudicar a economia, porque o crédito encarece, aí fica difícil consumir, fica difícil investir, os empregos vão ser prejudicados. Então, é um círculo vicioso, muito ruim, que é disparado por uma medida que parece bastante distante, abstrata, mas que, na verdade, está totalmente ligada a todos os componentes, os elementos da economia brasileira. E uma taxa de juros de 12% não permite um crescimento robusto da economia, né? Não permite. E claro que pode ser que não vá para esse valor. O mercado hoje precifica nesse número, em razão do risco que percebe, etc. Mas os juros vão subir. Isso vai prejudicar a dinâmica de investimento, de consumo, via o canal do crédito, principalmente, que vai encarecer. Então, é importante a gente ter clareza de que medidas na área fiscal que representem viradas de mesa, como essa, que nós estamos falando da morte do teto de gastos, né, para ser o português claro, elas têm consequências imediatas, né, e têm consequências de médio e longo prazo também, que são muito importantes. Felipe, mais duas perguntas, aproveitando o teu tempo aqui no nosso programa.
Sempre é muito bom ouvi-lo, é um dos grandes especialistas das contas públicas, Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, falando aqui na Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul. Felipe, com relação ao valor que vai ser obtido com essa mudança do indexador, os gastos que estão previstos, uma parte, o auxílio emergencial, com esse valor aumentado até o fim de 2022. Agora o presidente anunciou um auxílio combustível para os caminhoneiros, mas não me parece que se chegou ao valor limite de 83 bilhões, que seria mais ou menos isso. O senhor prevê que, naquela lógica do por onde passa boi, passar boiada, nós tenhamos outros anúncios, inclusive de caráter eleitoral? Olha, como eu disse, o valor que eu calculo é 94,9, diferente do cálculo do relator. 94,9, segundo o IFE. Esse valor, quer dizer, 47 bilhões vão para o benefício social, o Auxílio Brasil, mais o auxílio temporário, que garantirá os R$400 ao longo do ano que vem, e o restante ninguém disse ainda para onde vai. Tem o auxílio aos caminhoneiros que você mencionou, Isso. que vai custar provavelmente uns 4 a 5 bilhões, e outras medidas que podem ainda surgir. Agora, uma parte importante disso vai para emendas de relator geral ao orçamento, que são gastos pulverizados. Que é o tal do orçamento secreto, né, Felipe? Sim, o Estadão fez uma matéria importante há alguns meses, mostrando que essas emendas não são identificadas, os critérios de distribuição não são claros, e existe uma brecha na legislação. Então, o que está acontecendo é aproveitar essa brecha para fazer esse tipo de orçamento paralelo, o que é temerário, porque a Constituição fala que o orçamento é impessoal, o orçamento tem que ser transparente. Então, nós estamos totalmente na direção oposta do que deveríamos estar. Felipe, a última pergunta é a seguinte, é aquela hipótese do e se. Nós temos a ideia aqui posta pelo governo de se mudar o indexador, ou seja, uma emenda constitucional que altere o artigo 108, que é o que garante a regra do teto de gastos da forma como... Na verdade, como... não está alterando o artigo 108. Na verdade, ele propôs uma outra coisa que está na mesma, que é alterar retroativamente o cálculo da indexação. Perfeito, mas então, precisa... você vai corrigir. Mas precisa de emenda constitucional para isso. Sim, é a PEC número 23. Isso. Foi o texto com essa mudança foi anunciado na semana passada. Ao mesmo tempo, existem outras leis que estão sendo debatidas no Congresso. Tem essa que caloteia os precatórios, também fizesse análises muito acuradas em relação a essa temática, e a questão da reforma do IR. Está sendo alvo de críticas, eu acho que até num uníssono na sociedade organizada. E se isso não passar, aí como é que ficam as contas públicas? Olha, eu espero que a reforma do imposto de renda do jeito que está não passe, porque ela vai produzir um rombo fiscal na arrecadação adicional, dadas as benesses que a Câmara introduziu ao longo da tramitação do projeto original do governo. Então, agora, do lado dos precatórios, aí foi incorporado nessa mesma medida do cálculo retroativo do teto. A PEC original era para tratar apenas da questão dos precatórios, ela trata de outros assuntos também, né, como dívida de previdência municipal, e basicamente agora o que ela faz? Ela permite que os precatórios, que estão em 89,1 bilhões por ano que vem, você jogue para frente 47,4 bilhões. Então veja, você deixa de pagar 47,4 bilhões que deveriam ser pagos no ano que vem. Isso é calote. Sim, então claro. Você soma isso com o valor do cálculo retroativo do teto, que é 47 a 47,5 bilhões, e chega naquele rombo total que eu mostrei, que é de 94,9 bilhões de reais. Então, todas essas medidas vão na direção oposta. Como disse o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, é melhor não fazer nada do que avançar com supostas reformas que vão, na verdade, representar retrocesso. O imposto de renda no Brasil, por exemplo, funciona bem. Se você quer mudar para aumentar a progressividade, tributar mais os mais ricos, isso é uma coisa. Agora, a proposta que está aí na mesa é muito ruim. Vai numa direção que pode produzir uma perda de arrecadação de 15 a 20 bilhões por ano. Muito bem. Felipe Salto, diretor executivo do IFE Brasil. Felipe, sempre um prazer ouvi-lo. Uma pena que a gente sempre tem que acabar discutindo para descumprimento de meta, descumprimento de regra. Tem uma frase tua que é muito boa, que é a frase: o Brasil é pródigo em criar regras e desobedecê-las, né?
É verdade. Eu fico aqui no aguardo de uma próxima participação sua. Sempre muito bom ouvi-lo. Os microfones da Band estão sempre à sua disposição e da Instituição Fiscal Independente. Eu que agradeço, Macalossi. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aí tá. Felipe Salto, diretor executivo do IF Brasil, que é ligado ao Senado Federal. Agora são 14 horas e 30 minutos.